Bom, a vitória do governo de ontem. Está conosco Vera Magalhães, ao vivo, por imagens também, para você que nos acompanha pelo site da Jovem Pan e pelo YouTube. Ô Vera, o governo teve ontem uma vitória condizente com as melhores previsões. Qual a reação no dia seguinte à votação do teto da meta? Bom dia, Vera. Bom dia, Joseval, Denise, professor Vila e todos os ouvintes da Jovem Pan. Pois é, o placar foi de acordo ali com as melhores previsões, né? Falava-se entre 350 e 360. Ontem o Rodrigo Maia aumentou um pouquinho e ele acertou 366. Um voto a menos só do que o impeachment na Câmara. Foi muito maiúscula a vitória do governo, está todo mundo feliz, os que já estão acordados, porque a votação dos destaques se estendeu ali pela madrugada, e foi outra vitória do governo, porque não passou nenhuma alteração pretendida no texto da proposta. Ela passou na íntegra, como o governo havia negociado. Já tinha sido feita uma concessão na questão dos gastos com educação e saúde para o ano que vem. Isso foi feito em comum acordo com o governo, ainda na comissão especial, e foi a única alteração na medida tal qual ela saiu do governo e passou. Uma medida difícil de a sociedade entender, porque ela impõe, de fato, restrições aí de gastos em áreas sociais e no governo como um todo, mas os deputados não se furtaram a defender, foram inclusive ao microfone defender a medida, uma coisa que o governo até ficou surpreso, porque não se esperava tanta ênfase ali, tanta convicção na defesa do voto a favor do teto, e foi um momento em que a nova base usou para fustigar o governo Dilma, lembrar toda a gastança desenfreada, toda a medida, toda a condução da economia atabalhoada feita pela Dilma, que levou o país à situação atual. Então os deputados foram por combate político, efetivamente. Não foi só que houve uma cooptação e eles votaram a favor do teto meio envergonhados, eles votaram mostrando a cara. Isso o governo achou muito importante, inclusive uma sinalização importante para as reformas também. Acham que pode haver uma quebra desse tabu de que não se vota reformas econômicas no país, de que o país não está preparado para isso, que pode ser um sinal de mudança aí no Congresso, de uma nova maturidade. Nas bancadas, houve algumas defecções em quase todas as bancadas, mas a principal, que eu chamo a atenção aqui, foi do PSB de bola, o partido que tem o governo de Pernambuco, e foi de lá que vieram as principais defecções na base, votos contrários ligados ao governador Paulo Câmara. Isso mostra que, apesar deles terem um monte de ministério, como lembrou aqui o professor Vila ontem, não estão correspondendo. Inclusive, 3 dos ministros ali que são da base e o PSB fez toda essa defecção. O Fernando Bezerra Coelho Filho voltou à Câmara para votar e o estado dele foi o que comandou das 10 defecções ali, das 10 votos contra a medida, 5 vieram de Pernambuco, Thiago. Ô Vera, agora Joseval, um abraço a você. Oi, bom dia. Hoje o meu penteado tá com a risca certa. Eu já observei. Eu já observei. Ô Vera, mas a vida não é só o teto, né? Quais são agora? Tem o teto capilar também que a gente tem que cuidar. Quais são as novas prioridades do governo agora, na sua opinião? Pois é, Joseval, inclusive sobre isso, daqui a pouco o ministro Eliseu Padilha vai nos dar uma entrevista aqui. Conversei com ele agora de manhã, ele topou falar com o ouvinte, com a gente do Jornal da Manhã, para falar um pouquinho sobre isso. Quais são as próximas prioridades? Aprovar essa medida em segundo turno e depois no Senado. Vai ser um caminho mais fácil, porque tem menos gente para convencer, menos partidos representados, e a oposição lá é menor ainda que na Câmara. Então, eles acham que, tirando o Renan Calheiros, que sempre pode criar alguma dificuldade por questões próprias, o caminho no Senado vai ser mais fácil. Depois disso, reforma da Previdência, essa mais espinhosa. O presidente Michel Temer começa hoje essa costura. Ele vai receber centrais sindicais. Não são as principais centrais sindicais, porque a CUT não estará lá. A CUT está se opondo muito à matéria e não vai participar da reunião, mas outras centrais mais amigáveis ao governo vão estar lá já discutindo a proposta de reforma que deve ir para o Congresso ainda neste mês, começar a ser discutida na comissão especial ainda neste ano e, se possível, se o governo continuar com essa musculatura toda que ele demonstrou ontem, votada na Câmara no primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver.
Ô Vera, eu sei que você tem mais assuntos, mas o nosso tempo está esgotado, está apertado, porque, como você destacou, o Eliseu Padilha vai falar com a gente, então daqui a pouco você volta, combinado? Tá bom. Até já. Combinado, Thiago Berrache. Até mais. Até já.